Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, vocês estarem fazendo o Portal crescer tanto. Um abraço especial para você que está fora do nosso país, que faz nosso portal uma janela para enxergar alguns episódios da realidade do nosso país. E você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olhe os nossos outros vídeos. Compartilhe se você gostar, é aquele protocolo, né? Dê joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Até aqueles que são críticos e são contundentes, né? Faz parte, a gente se expõe publicamente, a gente está sujeito a isso. O que é chato é ver que algumas pessoas perderam o nível de civilidade, mas a gente leva no fair play também, vamos tocar o nosso barco aqui. Eu quero analisar alguns episódios muito importantes de fora do Brasil, mas antes eu quero tocar em temas da nossa paróquia, do nosso país aqui, e que vão ter desdobramentos muito intensos. Eu me refiro especificamente a Flávio Bolsonaro. A cada dia a vida de Flávio é mais exposta. Fica cada vez mais insustentável no campo da racionalidade alguém conseguir fazer alguma defesa de Flávio Bolsonaro. Por mais que a pessoa seja bolsonarista, que esteja acreditando nesse governo e tal, não tem como explicar, gente. Uma pessoa que só tem uma fonte de renda, ela não pode ter um patrimônio muitas vezes superior à renda que ela possui. Guardadas as devidas proporções, vamos pensar aqui o que vai acontecer com Flávio Bolsonaro. É a mesma coisa de um grande traficante quando é preso, e ele tem carros na garagem, tem vários imóveis, muito dinheiro vivo, pessoas que estão no seu entorno, todo mundo com grana viva no bolso, gente com todo tipo de transação, aí de repente esse cara é preso e ele tenta explicar para o juiz que a fonte da sua riqueza é uma lojinha de chocolate, uma borracharia, uma loja que venda bala comestível, né? Enfim, de fato, esse tipo de argumentação não se presta para absolutamente nada. O cara acaba entrando em cana. Então, os advogados de Flávio Bolsonaro já perceberam isso, a família Bolsonaro, todo mundo no meio jurídico sabe que essa possibilidade é real. Eles ficam querendo escapar pela tangente, eles que eu digo a defesa de Flávio Bolsonaro. Eu falo isso como advogado assim com muita tranquilidade. Eles estão numa estratégia de defesa que os advogados normalmente fazem, né? Ele não vai chegar e dizer, não, meu cliente é culpado, ele é um criminoso. Não. Eles estão dizendo que não podem dar justificativas agora porque o processo está em segredo de justiça. Isso não é verdade. Eles poderiam tranquilamente, se a origem do dinheiro fosse absolutamente comprovável, deles estarem fazendo a defesa prévia para pelo menos a opinião pública não corroer tanto a imagem do presidente da sua família, cujo resultado a gente vai ver nessas eleições nesse domingo. Será que Bolsonaro ainda tem os 57 milhões de votos que ele teve para presidente? Os seus seguidores conseguirão essa quantidade de votos nessas eleições nesse domingo? A gente vai fazer uma resenha depois para analisar. Mas dá para prever mais ou menos o que vai acontecer, né? O desgaste está muito grande, Bolsonaro está torcendo para chegar até 2022. Muitas pessoas perguntam se ele chega até o final do governo. Bom, quem vai dar a resposta será o mercado, o poder econômico, porque eles, em que pese o Bolsonaro está absolutamente numa função enlouquecedora para um presidente da República, ele ainda está ocupando um papel funcional. Os grandes grupos econômicos do Brasil e de fora do Brasil continuam surfando numa onda que é conduzida por Paulo Guedes. Então, enquanto essa gente estiver metendo dinheiro do povo brasileiro, sacrifício do povo brasileiro nos seus bolsos, nos seus negócios, Bolsonaro e Paulo Guedes estão preservados. Mas o Mourão já começa também a colocar a cabeça fora da toca, como se estivesse avisando que ele está ali disponível para uma eventual substituição que venha acontecer em relação ao presidente da República. A nós compete aqui o tempo todo estar desmascarando, estar colocando cada vez mais holofotes sobre essas questões obscuras. Então muitas coisas vão acontecer, mas a derrocada da família e dessa gente que está seguindo o Bolsonaro é uma coisa quase que absolutamente irreversível. E por que a gente diz isso? Bom, aí a gente tem que viajar para fora do nosso país. Gente, aqui no Brasil, as eleições norte-americanas elas estão tendo um impacto gigantesco. Em nenhuma outra nação fora dos Estados Unidos, vocês vão encontrar tanta gente envolvida com as eleições norte-americanas como se o Brasil de fato fosse uma colônia, fosse um estado norte-americano. Então você tem aqui grupos que se organizam e eles defendem não um modelo econômico especificamente, mas eles defendem
uma reação, uma conspiração interplanetária. Para essa gente, eu estou colocando aqui a foto do meu amigo aqui, porque esse é um desses assim que é seguidor já do trumpismo, e que ele já se refere ao Trump, para vocês verem a intimidade dessa gente, né, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, ao presidente Donald. Já é uma intimidade. Vamos pegar um trechinho aqui dessa fala aqui, só para ilustrar. Vamos lá. As etapas ficarem mais óbvias, mais antecipadas, seria o presidente Donald reconhecer a derrota, algo que eu acho pouco provável. É impossível de acontecer? Não é impossível. Pode ser que a gente chegue hoje à tarde e apareça. O presidente Donald reconhece que foi... Cheio das intimidades, né? O presidente Donald. Aí você pega um outro... Ele tem muitos seguidores, esse rapaz aí, e aí você pega aqui o canal Terça Livre. Eles estão hoje lá em Washington. Eu não sei onde é que esse pessoal arruma tanta grana, né? Eles estão lá acompanhando protestos contra a eleição de Biden, dizendo que teve a fraude, enfim, e estão ali super incandescentes. E todos os vídeos do Terça Livre no último mês foram absolutamente focalizados em defender Trump e de dizer agora que está tendo fraude, enfim, que o Biden vai ser preso. Enfim, eles estão fazendo um discurso que é uma coisa inimaginável. É de fato como se o Brasil fosse uma colônia mesmo, dominada aqui por um grupo de miquinhos amestrados, como eu já falei no nosso vídeo anterior, que estão absolutamente preocupados com essa conspiração interplanetária. Eles acham que os comunistas estão em todos os lugares, assim como alienígenas poderiam estar também, que querem destruir as sociedades para dominar o planeta, que eles estão infiltrados, inclusive, em todas as estruturas nos Estados Unidos. Então, eles funcionariam aqui no Brasil, ligados a Trump, como os defensores da humanidade, da raça humana, né? Então, gente, essa eleição nos Estados Unidos, ela acabou tendo um impacto muito grande aqui no Brasil e vai continuar a ter mais impacto ainda. Mas de onde estão vindo todos os focos aí de problemas ideológicos aqui no nosso país, né? Quando você pega, por exemplo, uma figura como o Olavo de Carvalho, um vídeo desse aqui na Rádio Jovem Pan, que dá espaço para ele, né? Acaba desinformando pelo menos 300 mil pessoas que assistiram esse vídeo de Olavo de Carvalho. E ele é capaz de falar dessas teorias conspiratórias, falando muita mentira, muita desinformação, e as pessoas acabam acreditando. Elas não conseguem enxergar que aqui no plano terreno, quem está entregando nosso país não são os alienígenas, não são comunistas, mas é Paulo Guedes, representando o grande poder econômico das grandes instituições transnacionais que estão afundando o nosso país, estão aprofundando a desigualdade social, estão jogando cada vez mais o povo brasileiro na miséria. Mas para o guru dessa gente, a verdade está nesse tipo de pensamento aqui. Vamos acompanhar. No começo ele veio com aquela ideia de tentar fazer reformas econômicas que vão resolver tudo. Aquela ideia errada de que o que causa o comunismo é a miséria, a pobreza. Mentira! Só que nunca estudou história, pensei, nunca houve uma revolução comunista num país que estivesse empobrecendo. É sempre num país que está enriquecendo. A Rússia, por exemplo, é o país que mais cresceu economicamente no último meio século antes da Revolução. A França era o país mais rico da Europa antes da Revolução Francesa e assim por diante. Cuba era um dos países mais ricos da América Latina, depois teve a Revolução lá. Gente, é muita desinformação, né? Ele mistura a Revolução Francesa com o comunismo, né? Quer dizer, foram comunistas que fizeram a Revolução Francesa e mais, né? Ele disse que quem faz revolução são os povos que estão numa boa. Quer dizer, Cuba era o quintal dos Estados Unidos, como nós mostramos aqui, era uma colônia para prostituição, uso de drogas, de álcool, de cassino, tudo que era proibido nos Estados Unidos. E ele acha que um povo que estava absolutamente feliz quis ficar mais feliz ainda e fez uma revolução. Os franceses inventaram o comunismo, que fizeram uma revolução comunista antes do comunismo. E na União Soviética, né, na Rússia antiga, né, a situação estava muito boa, o povo não passava fome, não passava frio, todo mundo tinha emprego, e aí eles resolveram fazer uma revolução também. Então, gente, é esse tipo de pensamento absolutamente mentiroso, torpe, míope, que vai contaminando cada vez mais gente no nosso país. Vamos pegar mais um trechinho aqui, gente, porque desmascarar apenas um ponto de vista é pouco, né? Vamos falar de outros aqui. Vamos lá. Estados Unidos e para o mundo. Olha, tempos atrás eu escrevi um artigo sobre o título Aonde Stalin está sobre nós. O pessoal não faz as contas direito
da imensa influência do movimento comunista sobre a cultura americana. Nós podemos dizer o seguinte: a União Soviética dominou a cultura americana desde os anos 40 até agora. Mesmo depois de extinta a União Soviética, ainda é ela que forja a cultura americana. Ela é que manda nas universidades, manda no cinema, no teatro, manda na mídia. Como é que isso pode não ter consequências? Ou seja... Gente, é possível alguém em sã consciência acreditar que desde a Revolução Soviética a cultura norte-americana, cinema, as instituições, os partidos estejam sendo comandadas, né, ou comandados por russos? Então, mas tem muita gente que acredita nisso, né? Eu vou pegar aqui mais só um trechinho aqui para finalizar esse pupurri de maluquice. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, gente, nosso programa não é editado, tá? Não fiquem chateados aqui, mas é só para a gente ilustrar um pouquinho mais. Vamos ver aqui mais uma pérola aqui que vai contaminando mentes e corações no Brasil. Vamos lá. E o Biden é evidentemente responsável por esse crime, então ele tem que pagar pelo crime de qualquer maneira. Então, no meu entender, mesmo que a contagem final seja a favor dele, ele vai ter que ir para a cadeia. Não tem outra solução. Ou seja, eu não sei se o Trump será o presidente ou não, mas o Biden me parece que já se tornou inviável. Então, quer dizer, eu fico pensando o seguinte: como é que uma criatura dessa consegue ficar livre nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente já sabe que ele tem muitos problemas judiciais, muitos problemas de condenações, enfim. As grandes redes já estão limando essa figura, né? É muito chato a gente chegar para uma pessoa que já é um idoso, né, e dizer o quão essa pessoa mente, o quanto ela pratica um estelionato intelectual, e mais do que isso, como as rádios aqui no Brasil, os veículos de comunicação, reproduzem, reverberam a fala de uma pessoa que é absolutamente mentirosa, totalmente conflitante com a realidade, com as coisas que a gente está vendo no nosso cotidiano. No entanto, para as pessoas que seguem esse grupo de pessoas, o mundo está dominado por comunistas, por seres alienígenas. E então Paulo Guedes aqui, ele não está fazendo nada demais, não. O nosso país está sendo entregue pelos militares que estão apoiando esse governo, que estão dentro da máquina do governo. Isso faz parte de uma miragem, isso não está acontecendo. A nossa preocupação são com os alienígenas, os comunistas que estão infiltrados em todos os cantos. Gente, por isso as eleições de Biden nos Estados Unidos, ela é muito importante, ela é fundamental para que esse tipo de conversa que a gente vê aqui no nosso país, que ela seja colocada no seu canto, que é o canto da psiquiatria. Isso não tem a ver com história, com ciência política, com debate político, com preocupação com o próximo, com preocupação com o nosso país. Isso é gente que está doente da cabeça. Ou tem gente que está ganhando muito dinheiro, tem muito espertalhão se fazendo de doente, se fazendo de maluco para conseguir, dentro desse espaço que eles construíram, uma fonte de dinheiro, uma fonte de se dar bem. E aí qual a diferença que tem entre esse tipo de gente e aquele traficante que eu comentei no começo do nosso vídeo? Qual é o papel social que essas pessoas, que essas criaturas que praticam, ora, crimes que envolvem situações palpáveis e outros que praticam crimes contra a sanidade mental do povo brasileiro, qual a diferença que eles possuem uns dos outros? Gente, espero ter jogado algumas reflexões para o nosso papo de hoje. Me desculpem a veemência, mas faz parte aqui do nosso papo. Um grande abraço a todos vocês que têm ajudado nosso portal a crescer tanto, e você que está mandando suas críticas para cá. Perdendo a educação, você já perdeu a razão. Mas para você, um abraço também. Gente, até amanhã. Tchau.